O jogo da política no Senado foi definido. Começa agora JBR News. Há 2 dias falamos para vocês que na Câmara existia um chamamento, podemos dizer assim, para um jogo, que é o jogo da política, onde o presidente da Casa, Arthur Lira, deixou claro para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que era necessária uma articulação melhor por parte do governo para principalmente definir as questões relativas às comissões permanentes. O recado que o Lira deu repercutiu bem, mas foi na casa do lado. Foi no Senado, né, Rodolfo? É isso aí. Enquanto a Câmara ainda está lá discutindo, ainda não conseguiu resolver essa questão, o Senado resolveu na quarta-feira, né? As comissões foram definidas e ficou claro ali que, enfim, de alguma forma talvez esse recado tenha repercutido lá, porque o jogo foi feito, o governo saiu fortalecido, né? Mas tendo que pagar, como a gente também disse muito por aqui, uma fatura alta à União Brasil, especialmente ao senador Davi Alcolumbre. O União Brasil passa a ter o comando da principal comissão temática do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, na qual o Davi Alcolumbre foi reeleito. Quer dizer, o Davi Alcolumbre, né, Alexandre, começou a semana mantendo o apadrinhado ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e ele termina a semana presidindo a comissão mais importante do Senado. Ou seja, o União Brasil está entregando o que o governo está querendo, porque, de qualquer maneira, o Senado é uma casa importantíssima, numa votação principalmente de proposta de emenda constitucional, que o Arthur Lira deixou claro que o governo não tem base para aprovar na Câmara, no Senado agora tem. E uma contabilidade rápida para quem está do outro lado, Rodolfo. O Senado tem 13 comissões permanentes, diferente da Câmara, que vai ter 30, e lá a maioria ficou exatamente com a base governista, ao contrário do que Arthur Lira disse na Câmara, porque o MDB levou 3 comissões, o PSD levou 3 comissões, o PT levou 2 comissões, o União Brasil levou 2 comissões, sendo, como você disse, a mais importante, que é a CCJ, o PDT levou uma, o Partido Podemos e a Rede também levaram uma. Exatamente. Mais do que a maioria, Alexandre, como você disse, por algo que está sendo considerado por alguns até um erro estratégico da oposição no Senado, o Senado ele não ficou com comando de nenhuma das comissões. Ele tem representantes nas comissões, mas não tem o comando. E isso aconteceu por quê? Porque no Senado, ao contrário da Câmara, onde a oposição se uniu ao Arthur Lira, à reeleição do Arthur Lira, no Senado a oposição optou por tentar disputar com o Rodrigo Pacheco. Lançou um outro candidato, que era o senador do PL, Rogério Marinho, e perdeu. E como tudo é feito de maneira proporcional ao vencedor, os partidos de oposição que perderam, o PL, né, o Patriotas, o Republicano, PL, PP, Republicanos e Novo, ficaram fora da composição de comando das comissões. Não, e o mais interessante que chamou a atenção ontem, Rodolfo, é exatamente este grupo que lá no Senado é chamado de vanguarda, que apareceu nas votações, ou seja, ele confirmou o que foi escolhido, mas ele se absteve de votar, ou seja, participou da votação, mas não votou. Isso, e aí referendo ao resultado, né? Ou seja, hoje, se na Câmara ainda não existe, no Senado a base é governista. A base é governista com essas características, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal porta de entrada de todos os projetos que passam pelo Senado, porta de entrada das indicações, né, de ministros do Supremo, de embaixadores, etc., o crivo será do senador Davi Alcolumbre e do União Brasil. E é bom ressaltar também que a segunda mais importante comissão do Senado, que é a famosa CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ficou na mão do PSD, que hoje é a maior bancada de senadores. Exatamente, o PSD ultrapassou o PL foi a maior bancada eleita, mas com as mudanças que houve depois, né,
o PSD ultrapassou o PL e hoje é a maior bancada. E o PL, que era a maior bancada eleita, pelo erro estratégico, como muitos consideram, de ter optado por ter um candidato de oposição ao Rodrigo Pacheco, embora seja a maior bancada eleita, a segunda maior bancada do Senado, não está no comando de comissão nenhuma. As notícias em Brasília, como falamos já no início dessa semana, estão quentes e grandes, e nós aqui levando essa análise diariamente para você. Lembrando que na Câmara o jogo ainda não está jogado, e a comissão mista de orçamento continua sendo a mais delicada e sensível de todas. É isso aí. É o próximo jogo de poder que a gente vai assistir nos próximos dias aí. E aqui encerramos agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, gente. Até amanhã.